exaltado, Ele é Deus. Cadê o glória? Não importa o cenário que você esteja vivendo. E não importa você como protagonista, quem é você. O que é preciso é você entender que o Espírito da excelência é que vai mover toda a história e toda a situação. Da glória. Deus está aqui. Posso falar? Os ímpios vão pedir ajuda a você. Os oprimidos vão pedir socorro. Os ímpios vão dizer: fala para mim, fala de Deus para mim, fala deste Deus para mim. Eu não estou conseguindo mais, eu preciso de algo. A glória, mistério do eterno. Deus não trouxe você para a França naquilo que você está pensando. Deus trouxe você para a França, porque o propósito dele é você participar deste avivamento que está vindo sobre a terra. Da glória. A Bíblia vai dizer que na época Babilônia estava se formando e eles precisavam de representantes daqueles que seriam constituídos para representar Nabucodonosor. E a Bíblia vai dizer que houve uma seleção. E essa seleção era de pessoas de boa aparência, formosura, e de pessoas que fossem inteligentes, sábias, e que esses passassem 3 anos comendo do manjar do rei e bebendo da bebida que o rei bebia. Manjar do rei era a melhor comida do mundo. E os irmãos sabem que as comidas boas, elas interferem também na nossa saúde, até na aparência. Pode observar, se você não alimenta bem, você vai ficando anêmico, amarelo, esquisito, encardido, sei lá o que é. Mas se você tem uma alimentação saudável, sua pele vai estar diferente, seu rosto, seu semblante, sua força, até sua mente vai estar bem, por conta de uma boa alimentação. E a alimentação do rei era a melhor do melhor. Porque o rei queria ser representado por alguém. E não podia ser, desculpe a expressão, qualquer Zé Mané. Tinha que ser alguém na altura de representar a Babilônia. Mesmo com todos aqueles conflitos. Está tudo bem com a senhora? Não vai dar nada não. Cadê o glória? Dá nada não. Saiu um som dele, entrou na senhora, e algo que queria complicar não vai complicar. E esse toque dele foi um sinal de um milagre que Deus acabou de fazer na vida da senhora aqui hoje. Pode levar a sua bênção, seu milagre. Deus está aqui. E ali o que acontece? Chega uma hora que Daniel, ele diz para o copeiro mor, que era um rei também, que ele queria viver uma vida de uma abstinência. Ele tinha uma proposta. Quem tem um espírito excelente tem algo para oferecer. Quem tem um espírito excelente não perde a dinâmica, a visão, a oportunidade, porque Deus quer ser glorificado. Deus quer ser exaltado através de pessoas. E sabe qual era o propósito? Aliás, quem tem o espírito excelente é uma pessoa que vive de propósitos. O que é propósito? Uma proposta para Deus. Eu não acredito em uma igreja que quer avivamento e não ora. Eu não acredito em uma igreja que quer avivamento e não jejuma. Eu não acredito em uma igreja que quer avivamento e não fazem votos diante de Deus. Propósitos, propostas é abrir mão de algo para receber algo. Da glória. Eu sempre vivo fazendo meus propósitos, sempre, a vida toda. Esse último propósito que eu comecei deve ter, eu acho, 1 ano.
tomar café, sem tomar refrigerante. Sabe por quanto tempo? Por resto da vida. Sem café, sem refrigerante. Só água e mais nada. Água. Se quiser. Se não quiser, fica sem beber. E não sinto vontade de café, nem suco, nem nada. Não sinto. Fiz um voto com o meu rei. Certa vez eu fiz um voto com Deus. 5 anos sem tomar café e sem almoçar. 5 anos. Só jantava. Votos são propostas. Quando eu quero mais de Deus, eu tenho que me posicionar como sedentos diante dele. Deus não vai oferecer unção para ninguém. Deus tem unção para quem busca e quem deseja. Quando você busca, você recebe. O cenário não era propício. Ei, Babilônia não era uma igreja. Babilônia não era uma vigília. Babilônia não era um culto de ceia. Babilônia era o antro de toda idolatria e de toda maledicência. Babilônia. A proposta de Babilônia não importou no posicionamento de Daniel, porque Daniel queria que Deus aparecesse na Babilônia. Quem faz o cenário somos nós. Quem cria o cenário somos nós. Quem muda destino somos nós. São os nossos posicionamentos que fazem Deus mudar o cenário. Cadê o glória? Alguém está comigo aqui? Levanta a mão para glorificar Jesus na terra. Eu fui pastor no Espírito Santo. Espírito Santo, no Brasil. Em uma cidade chamada Jacareípe. Eu esqueci o nome, nos lembrou. Jacareípe. No dia que eu assumi, Jacareípe era um Réveillon, dia 31. Eu não conhecia o mundo espiritual de Jacareípe. Naquela madrugada, foram assassinadas 12 pessoas. E uma delas era filho de um pastor. E quando eu fui ver a notícia no outro dia de manhã, Satanás disse assim para mim: o que foi que você veio fazer aqui? Isso aqui é meu. Essa cidade é minha e quem manda nela sou eu. Eu fiquei calado. Outra vez eu estava no centro. Aí, do centro desse local, dava para ver o Banco do Brasil, onde eu estava, no prédio. E o Banco do Brasil ficava bem na minha frente assim. Quando eu olhei, tinha um rapaz em uma escada, morto, e o sangue dele descendo, se escorrendo, e eu vendo. E sabe o que era aquilo? Um assalto. Mataram o assaltante, e eu vendo lá do prédio, e o assaltante morrendo ali, eu vendo. Aí o diabo disse: vou lhe dar o segundo sinal, quem manda aqui na cidade sou eu. Eu fiquei calado. E eu comecei, aí eu pastoreando naquela igreja, as moças todas grávidas. Eu digo, não é possível, sem casar, eu digo, não é possível. Aí o diabo dizia: quem manda aqui sou eu. O tráfico demais. Eu digo, não é possível coisa dessa. Aí um dia eu estava orando, Deus disse assim para mim: confesse o pecado de Jacareípe e entre em juízo comigo e faça um voto, que eu vou mudar a história dessa cidade. E eu falei: o que é que o senhor quer que eu faça? Deus disse assim para mim: faça o voto da cabeça raspada. Eu disse: o senhor pegou pesado. Deus sabe que eu não tenho vaidade de nada. Esse negócio de roupa de marca, de carro, essas coisas, nada, irmão. Mas eu tenho um xodó com o meu cabelo. Eu fico alisando ele assim. Antigamente era preto, né? Agora quer que
pintei uma parede, lixei e veio o pó, esqueci de tomar banho. Digo, não, senhor. Porque o voto da cabeça rapada você faz, você expõe a sua vaidade. Se for para Deus me falasse assim, faz uma oferta, podia ser o valor que fosse, ninguém ia ver. Ia doer um pouquinho, mas ia pegar o dinheiro e ia colocar lá. Mas o cabelo, como é que eu ia esconder isso aqui, gente? Já não sou tão bonito, imagine careca. Deus disse assim para mim, confesse o pecado da cidade. Tá, glória. Não, é para quem tem muito cabelo. E ali naquele momento, eu criava uns filhos, criei uns meninos, e chamei eles para ir na casa de uma irmã que era dona de um salão de beleza, né? O nome dela era Vera, grandona, fácil, e ela era bem forte. Irmão, quando a Vera começava a marchar, bater no chão, assim, não tinha capeta que aguentava a Vera, tão cheia que era de Deus. Quando ela me viu, meu pastor, vai dizer, ô irmã, vai dizer, ô, o que é que o senhor quer aqui? Digo, vim cortar o cabelo. Ela falou, como sempre, né, vaidoso com esse cabelo. Aí eu falei, você não sabe da presepada. Que foi, meu pastor? Me sentei, fechei os olhos, que nem abri. Eu disse, Vera, passa a navalha. Aonde? No cabelo todo. Eu só senti a máquina passando e os olhos fechando. E meus olhos fechados, as lágrimas começaram a descer. E Vera, profeta, começou a falar línguas estranhas. Irmãos, quando terminou, que eu abri os olhos, eu falei, não é possível. E esse meu filho, que eu criei, quando eu me levantei, ele falou assim para mim, pai, eu vou fazer o voto também. Sentou. Aí Vera, navalha. O irmão dele também, pai, eu vou fazer também. Sentou na cadeira também. Aí era 3 carecas. Aí, quando a Vera estava naquele manto, a mãe dela chegou. A mãe dela chegou e olhando para a Vera, e Vera chorando, e todo mundo em mistério. Aí Vera disse, cadê meu marido? Chamou ele, vem aqui, meu filho. Não, você não está entendendo, é mais forte ainda. Ela se assentou na cadeira e disse, passe navalha na minha cabeça. A Vera fez o voto. Digo, meu pai, o que é que vai acontecer nesse Jacareípe? A mulher careca. Aí a mãe dela, aquela mulher bonitinha, ela era aposentada, chiquezinha de Brasília, toda riquinha, bonitinha demais. Aí a velha olhou para a mãe, para a filha dela careca. Minha filha, o que foi isso? Eu quero também, vou rapar minha cabeça. Sentou, passou navalha. Aí quando, eita glória, aí todos os homens da igreja passaram navalha na cabeça. Você sabe o que foi que aconteceu em Jacareípe?